Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O Brasil é uma superpotência global da economia de baixo carbono. Mas para transformar esse potencial global em investimento, renda e emprego para os brasileiros, nós precisamos mudar de atitude e de comportamento. O grande desafio consiste em compreender que é por meio da economia de mercado que vamos atingir esse objetivo. Sim, é o mercado, com suas regras de investimento, que determina os novos parâmetros. O mundo não conseguirá atingir os objetivos de uma economia de baixo carbono sem o Brasil. Tampouco o Brasil conseguirá exercer um papel relevante no mundo, atrair investimento privado e gerar renda e emprego com a bioeconomia, energia renovável e agricultura sustentável sem investimento privado global. Roberto Klabin é um bom exemplo de empresário e ambientalista que soube transformar a sua fazenda no Pantanal num modelo de negócio de sustentabilidade ambiental. Dono da fazenda Caimã, um eco-resort no coração do Pantanal, Klabin transformou a sua propriedade no modelo de preservação do bioma e de mais de 500 espécies de animais. Roberto Klabin, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de falar um pouquinho sobre essas questões, né? Eu gostaria de, vamos dizer assim, tocar num tema um pouco antes da gente falar de mercado, essas questões todas, que é essa um pouco da questão das atitudes das pessoas em relação à questão do meio ambiente, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu já estou envolvido com a questão ambiental desde o tempo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Isso, em 1977, eu participei, junto com o Fábio Feldman e outros, na defesa de Calcaia do Alto, onde se imaginava construir o novo aeroporto internacional de São Paulo. Havia a ideia de ou construí-lo em Cumbica, né, onde já havia uma base militar, ou construí-lo lá em Calcaia. Calcaia é uma área de mananciais muito importante. Hoje, quando você decola e vai para Curitiba, você passa em cima de Calcaia, quando você vai, né, e você enxerga o que restou ali, é uma coisa espetacular que São Paulo tem e não sabe. Aquela área pertence à Sabesp, né? E nós começamos a luta ali ambiental, conseguimos reverter aquela questão. Estamos falando do tempo da ditadura, mas eu acho que o assunto, a questão ambiental naquela época era tão irrelevante que ninguém dava importância para a gente, mas, ao mesmo tempo, nós agitávamos e íamos aos militares, íamos às lideranças daquela época e falávamos, olha, existe uma opção, para que fazer num lugar que vocês vão destruir? Vamos fazer num lugar que já existe, enfim. E aí começa o movimento ambiental, o envolvimento da sociedade, começa a questão da criação de outras entidades. Eu participei da criação da SOS Mata Atlântica, fui presidente durante 20 anos da SOS Mata Atlântica e depois criei outras entidades como a SOS Pantanal e por aí vai. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Uma coisa que me marcou muito, e foi a questão de mais ou menos uns 15 anos atrás, foi quando, enfim, fiz uma viagem ao Caribe. Ocorre que eu tinha feito essa viagem ao Caribe com a minha mulher há 30 e poucos anos atrás. Pegamos aqueles navios e tudo mais e fomos para um lugar no Caribe, no sul do Caribe, nas Ilhas Grenadines e tudo mais. E ali desembarcamos do navio e fomos, como turistas normais, pegamos um barco pequeno que ia até uma área marinha protegida, uma espécie de parque marinho, onde nós fomos mergulhar. Mergulhar não, fazer snorkel. E eu me lembro que eu entrei na água. Minha mulher ficou no barco, era um catamarã, ela não quis entrar, eu entrei na água, e quando eu entrei na água, eu encontrei um cenário espetacular. Eram, corais incríveis, cores incríveis, peixes e tudo, e maravilhoso aquele negócio. Eu saí da água assim, excitadíssimo, falei, que coisa maravilhosa, que beleza ver esse negócio. Bom, coincidentemente, faz mais ou menos uns 12 anos atrás, voltamos para aquele lugar. E voltamos com um grupo de brasileiros mais jovens, na faixa dos 30 anos, e nós na faixa dos 50 e poucos. Chegamos, Grenadines, e aí fomos para o mesmo lugar sem querer, não tinha nada planejado. E aí eu fui com minha mulher, falei, nossa, que maravilha, que beleza rever aquela maravilha, vou entrar aqui, então você fica no barco, botei a minha máscara, o snorkel, entrei na água. Quando entrei na água era uma desgraça total, não havia mais nada.
havia só um coral esbranquecido, haviam pedaços de coral por todo lugar, somente havia uma cabeça de coral no meu lado esquerdo aqui, onde haviam peixes que circulavam aquela cabeça de coral, assim como neuróticos, né? É o que tinha sobrado. Saí da água extremamente deprimido e falei para minha mulher, que horror, o que aconteceu nesse lugar aqui? O que houve aqui? Ela falou assim, mas desculpa, é que você não estava aqui para ver o pessoal da nova geração saindo e ver o que eles acharam. O que eles acharam? Maravilhoso. Então aquilo me abriu... Falta de referência. Exatamente. Aquilo me abriu os olhos para uma questão muito séria que nós todos, como sociedade, estamos passando. É a falta de referência das novas gerações em relação ao que havia e a queda do padrão de aceitação do que existe. Ou seja, para a nossa geração, que vimos muita coisa, o que nós estamos vendo hoje é muito menos do que existia. Na geração dos nossos pais, na geração dos nossos avós, nós só temos noção do que eles viram através de relatos e livros e tudo mais. Mas a nova geração perdeu por completo essa referência. E ela está acostumada cada vez com o menor, com o menos. E é isto o que me preocupa e o que me faz estar envolvido nessa questão. É de tentar resguardar a memória, é tentar restaurar ambientes, é tentar restaurar a beleza, valorizar esta beleza, porque nós estamos hoje concentrados em cidades onde 80 e tantos % da população brasileira vive, nós estamos deixando de ter contato com a natureza, as novas gerações, geração Z e tudo mais, o pessoal que está muito mais ligado na telinha do que ligado na natureza. Então eu acho que o que nós estamos vivendo é um distanciamento das pessoas, e esse distanciamento das pessoas fará com que a gente simplesmente não se preocupe com aquilo que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo é muito grave e será muito mais grave em função das mudanças climáticas que já estão chegando por aí. Com certeza, as mudanças climáticas chegaram, mas parece que demora para cair a ficha do mundo sobre a real preocupação. Então eu queria que você comentasse isso. Houve uma época atrás onde houve até um alarmismo, que o meio ambiente estava sendo completamente destruído, tal. Algumas coisas tinham um embasamento científico, outras menos. E isso parece que, ao invés de engajar as pessoas, trouxe uma noção de negativismo, ou seja, vamos negar isso. E isso atrapalhou muito essa construção de consenso. Como é que você vê essa transformação agora para dizer, gente, agora é sério, nós temos que encarar isso de verdade? Não é assim. O problema é o seguinte, eu acho que os ambientalistas não conseguem se comunicar adequadamente com a sociedade. Os ambientalistas enxergam os problemas, é que nem a tal da Cassandra, você se lembra a história grega? Cassandra era uma sacerdotisa de Apolo, e aí o deus Apolo deu a ela um dom, poder da profecia. Poder da profecia, mas uma maldição, que era fazer com que ninguém acreditasse nas profecias dela. E o que eu acho é que nós, ambientalistas, vivemos esse momento de Cassandra. Enxergamos as coisas, tentamos alertar, mas não conseguimos porque as pessoas estão dispersas em muitas coisas. Do outro lado, a ideia também de você só comunicar catastrofismo, ao invés de você motivar as pessoas, só imobiliza as pessoas. Isso. Então eu acho que o assunto não é catastrofismo. O que nós temos que mostrar para as pessoas é que a gente pode mudar o estado de coisas, é que a gente tem esperança, é que a gente pode fazer. Mas o problema das pessoas é que as pessoas, elas querem delegar essa questão para o terceiro. Ou seja, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto e enfrentarem esses problemas. O problema é muito grande para mim, eu não farei a diferença. Eu sempre costumo brincar e conto 2 ditados, né? Um ditado africano que diz o seguinte: se você se acha muito pequeno para fazer a diferença, é porque você nunca dormiu com um mosquito no seu quarto. E o outro ditado é um ditado árabe que diz assim: você não deve cavar um poço quando está com sede. E eu acho que isso exemplifica basicamente toda a questão. As pessoas acabam se sentindo muito pequenas quando na realidade não são. Qualquer pessoa faz a diferença. Meu Deus do céu, a gente sabe, a gente assiste o que pessoas fazem pelo mundo. Uma pessoa pode mudar o mundo, qualquer um pode fazer. Mas a questão é muito grande. Mas então envolva-se em questões menores. Trabalhe em questões menores, porque quando você tiver resultado com essas questões menores, você se sentirá animado para prosseguir para questões maiores. E assim que vão
bom as coisas, entendeu? Então é parar de, sabe, sentir que eu não faço diferença, é parar de só ficar na zona de conforto, porque a verdade é a seguinte: hoje, por que eu vou pensar na Amazônia? Ela está tão longe. A verdade é que o que acontece na Amazônia vai nos afetar nas cidades, em função da questão das chuvas e tudo mais. A agricultura brasileira vai ser afetada. Se a Amazônia virar uma savana, nós sabemos, os rios voadores vão mudar de direção e tudo mais, e aquelas áreas que hoje são irrigadas pela chuva que vem da Amazônia vão deixar de ter esse negócio. Então, o que você vai ter? Menor produtividade, você vai ter problemas, e ser um agricultor realmente apostar, né? Apostar no clima e tudo mais. Apesar de toda a tecnologia que existe, é muito complicado. Então, eu diria que os problemas estão chegando perto da gente. E aí eu posso contar um pouco da minha experiência com a questão do Pantaneira, que é interessante. É isso que eu queria escutar, porque você está dizendo esse ativismo cívico, o cidadão pegar, fazer, resolver algo, né? E você realmente transformou o Pantanal, a Pousada Caimã e tudo que você vem fazendo ali numa referência não só para outros brasileiros, mas para o mundo. Então eu queria que você contasse um pouco como foi essa grande transformação na Caimã, e depois eu queria que você contasse essa experiência dramática deste ano no Pantanal, que foi um incêndio gigantesco que destruiu boa parte ali do bioma e que agora, como você me contou recentemente, felizmente o bioma começa a se refazer. Então conta um pouco dessa sua história no Pantanal e principalmente essa tragédia que vivemos esse último ano. Não, sendo assim, tentando ser sucinto, basicamente é o seguinte: a fazenda que eu tenho vamos dizer assim, é um pedaço de uma fazenda muito maior que pertencia à minha fazenda. Nós separamos o pedaço da fazenda entre nós, isso em 1984, e cada um ficou com um pedaço. Mas essa fazenda antiga foi fundada em 1912 por ingleses. Minha família comprou essa fazenda em 1950. E nós a dividimos em 1984. Desde pequeno eu ia à fazenda passar férias e o Pantanal me impressionava pela beleza, me impressionava pela liberdade, pela possibilidade de você ver 360 graus, o calor, os sons diferentes, os cheiros diferentes. Para um moleque de 10 anos como eu, que cheguei lá, aquilo era um mundo novo. Bom, o que me impressionava quando eu estava com os adultos é que os adultos só falavam de boi. Os adultos falavam só quanto boi cabe, a produtividade, esse negócio, mas ninguém falava, eu me lembro, da beleza, da riqueza da biodiversidade. Termo biodiversidade, ninguém nem sabia o que era, mas todos mais, ninguém falava daquilo como que lugar incrível. Não, aquilo era um lugar que era uma oportunidade que a família comprou e que era para criar gado e ponto final. E eu sempre fiquei com aquele negócio na minha cabeça, falando, não é possível que essa gente não enxergue esse negócio. Bom, depois de muitos anos, conseguimos, então, um acordo de dividir a fazenda entre nós. E aí, eu já tinha em mente que não importasse o pedaço que caísse para mim, era um sorteio, eu iria desenvolvê-lo de uma forma diferente. Eu iria desenvolvê-lo em cima de um tripé. Um tripé que teria conservação ambiental, projetos de restauração ambiental e de refaunação, um projeto de turismo voltado para a observação de fauna selvagem, e manter a pecuária tradicional extensiva lá, que já existia. Foi um sorteio, sem querer eu caí com a sede da fazenda, então aquilo facilitou a minha vida de transformar a sede da fazenda, que foi da minha família, na primeira pousada. E eu fui para a África Oriental, e fiquei lá um mês e pouco, viajando para tudo que era país, aprendendo, e me inspirei na África. Não inventei nada, eu apenas trouxe aquilo que eu aprendi ali, guias bilíngues, que podiam acompanhar as pessoas, interpretar o Pantanal, guias biólogos e tudo mais. E aquilo foi uma transformação, porque até então o Pantanal era um lugar para pescadores e um lugar muito desconfortável. E eu transformei aquilo lá, então, na primeira pousada, e fui desenvolvendo. Os projetos de restauração e refaunação foram o meu próximo passo, porque eu sentia a necessidade de me juntar com projetos que já andavam e que tinham muita credibilidade, convidá-los a entrarem dentro da minha fazenda, ceder a eles uma base e aí conviver com eles, fazendo com que eles passassem a credibilidade deles para mim também, ou seja, eu atrairia mais hóspedes, eu garantiria a base deles lá dentro, não haveria qualquer ameaça à transformação do projeto ou da fazenda, e eles poderiam então estudar os animais que eles tinham que fazer. Era um ganha-ganha geral. Então era um processo colaborativo, foi assim que começou. Eu criei uma grande reserva, uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural também, deu o nome de minha mãe, e eu fui então transformando aquele negócio todo, e a grande transformação que se dá é quando entra o projeto
projeto do Mário Haberfeld, que é o projeto chamado On Safari, onde ele traz uma tecnologia africana de habituação de leopardos aos veículos, né? Lá na África. Sim. Ele queria fazer o mesmo com as onças no Brasil. Ele chega para mim e fala, Roberto, eu poderia começar esse projeto na Caimã? Eu falei, por quê? Porque a Caimã tem muita biodiversidade, você tem trabalhado aqui ao longo de todos esses anos e tal, e, enfim, você mudou a cultura das pessoas aqui dentro, você mudou tudo, você eliminou a presença de cachorros dentro da fazenda, porque os cachorros afastavam os animais, então proibia a presença de cachorros na fazenda. Foi um processo que levou 30 anos. E aí o Mário chega há 11 anos atrás, 12 anos atrás, e instala o projeto dele, e onças a gente sempre teve, mas não conseguia ver direito. E no primeiro ano já 7% dos hóspedes vêm, e hoje quase 100% vêm onças. É uma coisa, ele mudou, o Mário mudou por completo a coisa. Bom, a Caimã então passa a ser conhecida do mercado nacional, mas principalmente do mercado internacional. Até então ela era uma coisa muito pequenininha, que também não era aquilo que eu tinha em mente como um projeto ideal. Bom, mas tinha muita observação de pássaros lá, né? Sim, eu fui lá sim, quando eu fui a Caimã. Sim, mas era um projeto de observação de pássaros, tinha todo esse conceito ambiental que eu tenho, mas do ponto de vista de hospedagem não era confortável o suficiente. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu um incêndio de proporções absurdas em 2019, que entrou pela Caimã, e nós então tivemos que parar a Caimã, e aí minha mulher falou, olha, vamos fazer aquele projeto que sempre foi ela a responsável por fazer com que eu fosse para frente. Ela falou assim, vamos fazer aquele projeto que eu estou te chamando a atenção faz tanto tempo, vamos transformar isso aqui num hotel que realmente seja nós não temos um resort, não é um resort, é um hotel que seja confortável para observação de fauna, envolvimento com a natureza e tudo mais. E aí eu fiz, ótimo. E aí o que aconteceu? Eu começo a fazer a obra no final de 2019, vem a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, agora quer saber, eu vou tocar essa obra aqui, vou terminar esse negócio, quando for 2021 termino. Pois bem, o que aconteceu? Em 2021 os brasileiros não podiam viajar para fora, estavam presos no Brasil, não sabiam o que fazer e começaram a descobrir o Brasil, que foi maravilhoso para o Brasil. E aí eu comecei a receber muitos hóspedes brasileiros auxiliados pela Alice Ferraz. A Alice Ferraz, que tem a F-Hits, ela é prima da minha mulher. E eu a contratei para fazer todo um trabalho de influencers, para mostrar aquilo para os brasileiros. E foi um sucesso total aquele negócio. E aí, então a Caimã é efetivamente descoberta pelo público brasileiro e os estrangeiros começam a retornar. Então, hoje em dia, nós temos uma proporção de 60% estrangeiros, 40% brasileiros. Não é que era assim, antes eram menos brasileiros, mas aumentou o número de brasileiros e os estrangeiros estão voltando agora cada vez mais. Aí o que acontece? Acontece que o Pantanal começa a secar. O Pantanal está secando desde 2019. Menos chuva, cobertura de água no Pantanal diminui, a intervenção humana é evidente em algumas áreas, como, por exemplo, a construção de pequenas PCHs no entorno do Planalto, né, que circunda o Pantanal. O Pantanal é como se fosse uma bacia. Nenhum rio nasce dentro do Pantanal. Todos os rios nascem fora do Pantanal e descem para o Pantanal. O que acontece é que, vamos dizer assim, os rios lá em cima, as suas margens não estão devidamente bem tratadas, a agricultura não fez um bom trabalho, o uso do solo não foi bom, então há muitos problemas de erosão, há muita terra que desce, criou a situação do rio Taquari, que saiu da caixa do rio e ocupou áreas enormes do Pantanal e eliminou a presença de atividades como fazendas e tudo mais. Enfim, então a ação humana, mais essa questão do El Niño, que afetou muito o clima, mais o que está acontecendo na Amazônia. Tudo isso, vamos dizer assim, junto, fez com que o Pantanal tivesse uma seca muito grande e isto piorado por uma questão importante. Primeiro, não havia até então um entendimento por parte do governo de que o Pantanal precisava queimar, um manejo de fogo controlado. É um processo que os antigos pantaneiros já faziam no passado. Eles queimavam, depois das primeiras chuvas, eles queimavam o pasto para não deixar o pasto, a biomassa, se acumular e com isso, quando chegassem as épocas muito secas, você não ter fogo, você ter incêndios. Isso era o normal. Só que o que aconteceu foi que a visão ecológica de algumas lideranças no passado e mais governo da época entendiam que o fogo era danoso ao Pantanal. Só que o fogo faz parte do bioma. Então, o Pantanal está acostumado com fogo, não está acostumado com incêndios. Bom, o que aconteceu foi que
acumulou-se muita massa, porque também não havia tanto gado no Pantanal. O Pantanal diminuiu a produção de gado. Então, o que aconteceu é que o Pantanal ficou mais suscetível a incêndios. O incêndio começa em 2019 e aí você tem um grande incêndio no Pantanal, 2020. Aí você tem incêndios menores em 2021 e em 2024, este ano, o que nós assistimos no Pantanal foi uma coisa tremenda. Ele não queimou tanto quanto 2020, mas teve muito mais alertas de incêndio. O que aconteceu, para você ter uma ideia, no caso da Caimã, um caminhão explodiu a 25 quilômetros da Caimã para o norte. O indivíduo estava dirigindo, levando uma carga, atolou num areão, não conseguia sair, o caminhão era velho, forçou o motor explodiu, começou a pegar fogo, todo mundo ficou olhando, não fez nada, e o fogo queimou 300 mil hectares. Nossa, o fogo um caminhão queimou... Um caminhão, 300 mil hectares. Então, isso aí, esse fogo entrou na Caimã, começou no dia 23 de julho, esse fogo entrou na Caimã no dia 2, mais ou menos. Nós tínhamos feito queima preventiva, vamos dizer assim, autorizados pelo governo antes, e graças a essa queima preventiva que nós fizemos em algumas partes, esse manejo integrado de fogo, a gente não teve esse incêndio entrando nessas áreas que já tinham sido queimadas. Ele entrou por um outro lado. Mas ele queimou a fazenda praticamente toda. Se a gente somar o que ele queimou mais o que já tinha sido queimado, ele queimou quase tudo. Só que, graças a Deus, nós fizemos a queima preventiva antes e os animais conseguiram se abrigar nas áreas que tinham sido queimadas 1 mês e meio, 2 meses antes. Isso foi muito bom. Mas foi uma catástrofe, foi uma tragédia, principalmente a tragédia para a biodiversidade. Muitos animais morreram. E o que a gente observou foi que, por mais que se queira fazer para combater esses incêndios, a verdade é que, uma vez que iniciados, você tem pouquíssima condição de combatê-los. Não tem muito recurso para... Além de não ter recurso, o Pantanal é muito grande, esse fogo começa em áreas inacessíveis e você aí não tem... Quando ele ganha dimensão, é dificílimo combatê-lo. O governo investiu em aviões que jogavam água ali, a Força Aérea teve um KC-390 para jogar água, o governo gastou milhões. A equipe do IBAMA, do Pré-Fogo, faz um excelente trabalho, os bombeiros do estado, excelente trabalho, as brigadas voluntárias, todos nós que temos brigadas voluntárias, equipamento, os vizinhos, todo mundo colaborou, mas foi impossível segurar esse fogo. Esse fogo andou 80 quilômetros, desde onde ele começou, ele andou 80 quilômetros norte-sul, atravessou a cidade que tinha, enfim, um caos total. Bom, então, o que acontece é que isso é um novo normal. E nós temos que agora começar a tomar medidas para, pelo menos, nos adaptarmos a isto e prevenirmos naquilo que é possível, vamos dizer assim, que esse negócio aconteça e que saia de controle. A adaptação é fundamental. O Brasil não está preocupado em se adaptar, não tem recursos para adaptação. A gente vê, por exemplo, as cidades aqui. Nós não estamos adaptados para as cidades. Isso é um assunto interessantíssimo. Por quê? Uma das coisas que mais vai matar as pessoas no futuro, com as mudanças climáticas, serão as ondas de calor. Ondas de calor vão... Já está acontecendo na Europa. Não, já acontece na Europa. Morre gente para burro, né? Eu acho que tem um número que foi de 2004 a 2012, 14, coisa que vale, morreram 500 mil pessoas no mundo em função de ondas de calor. Índia também teve, né? Assim, uma coisa absurda. E quem que morre nesse negócio? Velho, né? Crianças, gente que não está preparada, gente que não tem condição, enfim. Agora, imagine isso acontecendo numa cidade como São Paulo. São Paulo é uma cidade que está completamente, vamos dizer assim, concretada. Se você vê a imagem de São Paulo do ar, é uma mancha, assim, é um negócio assim, onde há pouquíssimas áreas verdes. E é uma cidade que o centro da cidade pode ter uma diferença de temperatura de até 10 graus entre o centro e a periferia verde, vamos dizer assim, né? Só que você viu que saiu nos jornais, nós temos no Brasil aproximadamente 16 milhões de pessoas que moram em favela. A nossa maior favela, por exemplo, é Paraisópolis, né? São Paulo, é a terceira maior do Brasil. Grande parte das pessoas que moram em Paraisópolis moram em condições muito ruins, em casebres que não tem janela, tem porta. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Como é que esses lugares vão sobreviver se não forem criados abrigos para essas pessoas, para que elas possam se refugiar em momentos como esse? Por exemplo, por que o governo, a prefeitura, por exemplo, não chega nesses locais e cria abrigos nas escolas locais, centros de esporte ou coisa que valha, onde você possa ter geradores com ar-condicionado e tudo mais, preparados para receber essas pessoas num momento dramático desse?
O que nós temos que fazer? Nós temos que, além de tomar essas medidas cautelares, nós temos que também esverdear a cidade. Nós temos que tirar os veículos de dentro da cidade. Nós temos que ter atitudes que são, vamos dizer assim, pensar fora da caixa em relação à cidade de São Paulo. Você olha uma imagem, compara duas imagens, a imagem de Berlim e a imagem de São Paulo. Berlim é uma cidade verde. O verde entra por toda a cidade. São Paulo é uma cidade que não tem verde. Então, lamentavelmente, os nossos políticos, eles, vamos dizer assim, eles governam mirando a próxima eleição. Não há nenhum estadista aqui ou alguém que quisesse até dizer o seguinte: olha, eu vou ter 4 anos aqui na prefeitura e vou perder a próxima eleição, mas eu vou fazer uma transformação que será, assim, incrível. Mudar o centro da cidade no sentido de tirar os carros do centro, tornar o centro mais verde, cobrar pedágio para os carros entrando nas cidades. Enfim, o que nós temos que fazer são mudanças radicais, mas nós não estamos levando isto seriamente. Então, eu queria tratar 2 temas de não levar seriamente. Primeiro, não é apenas governos do Brasil, governos mundiais também não estão levando isso a sério. Todos esses pactos que nós fizemos para mudanças climáticas, falta dinheiro, falta regra do jogo, e isso está fazendo que, evidentemente, que a gente não consiga atingir os nossos objetivos, né? Então, primeiro eu quero que você faça essa mesma retrospectiva que você fez aqui com o Brasil e sociedade civil. Como é que está sendo os governos no restante do mundo? Porque se nós não trabalharmos... O Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo só plantando plantando árvore em área degradada. Então, quer dizer, nós somos esse pulmão do mundo. Mas também, se não tiverem a fim de pagar pela árvore em pé, nós não vamos ter um incentivo. Então, como é que você vê a atitude, principalmente dos países desenvolvidos, em relação a essa questão e, principalmente, como é que o Brasil tem um papel primordial nessa história? Eu penso assim, o grande problema, esse assunto climático existe já desde os anos 50 e tudo mais, onde as pessoas sabiam o tamanho do desafio que nós iríamos viver. Mas ele começa efetivamente a partir da Rio 92 e tal, e aí vai. Nós já estamos na COP 29, né? Ou seja, não fizemos nada. Quer dizer, o que a gente fez é insuficiente. A verdade é que essas últimas 3 COPs, que foram feitas em países onde você não tinha democracia, né? E eram países produtores de petróleo também. Então era um negócio muito complicado você imaginar COPs sendo feitas nesses locais. O grande problema é um problema de dinheiro. O problema é que esses países não querem assumir a responsabilidade que eles tiveram no passado por terem sido o berço da Revolução Industrial e tudo mais, e contribuírem com recursos para fazer toda uma mitigação, para fazer uma adaptação em relação a essa questão do carbono. E aí você vê essa discussão contínua em que os países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, alguns que, como China, ou Rússia, ou Brasil, que teriam condições também de contribuir com a sua parcela de recursos para, vamos dizer assim, diminuir esse problema com os países que não têm recursos. Ninguém quer pagar a conta, a verdade é essa. Então, por exemplo, nessa COP agora, a questão era a discussão de quanto seria necessário para você poder estar investindo anualmente, a partir de 2030, coisa que é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. O que se conseguiu chegar foram em 300 bilhões de dólares. Mas isso não há garantia nenhuma que isso venha a ser investido. Porque os 100 bilhões de dólares que eram combinados anteriormente, desde Paris, nunca foram efetivamente investidos. Então, isso em inglês, wishful thinking, né? Quer dizer, é uma vontade assim, bacana, mas não há condições de você garantir que isso sairá. Vai sair da onde? Enquanto há essa discussão, o contribuinte lá do país de primeiro mundo vai dizer: eu não quero pagar essa conta aqui vai ter que ser paga por outros, vamos ter que dividir a conta entre todos. E essa discussão permanece e a gente não avança. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos chegar na COP 30 em Belém e, primeiro, vai ser a primeira COP, depois de 3 anos, em países não democráticos. Então, vai ser uma COP muito agitada, vai ser uma COP onde vai haver uma participação social muito grande. E eu acho que é um bom momento para a gente tentar endereçar melhor essa questão do dinheiro. Eu acho que esse dinheiro vai ser muito complicado a gente obter e a gente caminha para uma situação onde o mundo pode chegar a uma temperatura de 3 graus a mais, né? Quando é que o mundo enfrentou uma temperatura de 3 graus centígrados a mais? Há
3 milhões de anos atrás, quando os oceanos estavam 25 metros acima do nível em que eles estão hoje. Então, não preciso falar mais para mostrar o que vai acontecer. Ou seja, as pessoas, os países, os governantes não estão levando a sério por uma questão de não querer desembolsar esse recurso, por não achar que sabem desembolsar bem, e o petróleo continua sendo explorado. As energias fósseis continuam aumentando a sua utilização, todo mundo querendo explorar mais energias fósseis, com medo de que, olha, de repente o negócio da transição acontece e eu ainda tinha que explorar, então vou ocupar o meu lugar, eu tenho que aproveitar ao máximo esse negócio. É o caso do Brasil, que quer tentar fazer essa exploração lá na margem equatorial e tudo mais. Então, você tem um discurso de um lado, precisamos descarbonizar, e você tem um discurso do outro, vamos tirar proveito daquilo que for possível. Agora, Roberto, até a COP 2030, em novembro, né, nós poderíamos fazer duas coisas importantes no Brasil. A primeira coisa é trabalhar forte na regularização fundiária. Esse é um grande problema que a gente tem. Então, porque o mercado de carbono acaba não acontecendo porque as pessoas não sabem o que realmente elas estão comprando. Então, essa história de regularização fundiária, nós poderíamos fazer uma força-tarefa com os governos estaduais e melhorar isso, que me parece que é algo que nós chegaríamos com muita autoridade na COP30. Você acha isso viável como um plano do governo federal trabalhando conjuntamente com os governos estaduais para nós acelerarmos? E o segundo ponto que depois eu queria falar com você é se você acha que nós deveríamos assumir uma meta que, a meu ver, me parece óbvio, mas nós não conseguimos assumir, do fim do desmate legal até 2030, como uma meta importante para... Eu acho que essas duas coisas dariam um sinal de seriedade para uma política ambiental no Brasil. Como é que você vê essas duas questões? A primeira, eu acho o seguinte, quando você observa onde é que queimou, né? onde é que houve desmatamentos maiores, você repara que foram na região amazônica e principalmente naquelas terras não designadas, né? São terras públicas que o Estado não designou claramente qual é o papel delas. Elas vão ser terras indígenas, vão ser unidades de conservação, vão ser terras privadas. Ele não designou, não passou isso no cartório para ninguém, mas são terras invadidas. Essas terras são terras de ninguém e é ali que está o foco da destruição. Então é óbvio que você tem que arrumar esse negócio para que você pare com essa destruição, porque o momento que está arrumado você já tem outro conceito de governança e tudo mais. Então falta ao governo, sim, falta aos governos estaduais mais empenho nesse sentido. Então, para mim, é o tamanho da Bahia, praticamente, a área. É uma coisa de doido, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, você tem problemas maiores nesses estados, né, mais ao norte, problemas menores aqui no sul e tudo mais. No que tange a questão... Mas você acha viável a gente ter uma força-tarefa para... Mas obviamente que é viável, óbvio. Assim como agora aprovaram o PL do mercado de carbono e tudo mais, que vai fazer uma transformação, são todas ferramentas que vão ajudando a fazer uma mudança, a fazer com que, vamos dizer assim, a floresta de pé tenha valor. Todo mundo começa a entender, agora isso aqui é um ativo que realmente olha, vale a pena, hein? Então, tudo bem. Então, nós estamos tentando construir esse processo, mas é muito lento. A questão do desmatamento ilegal é uma questão que, meu Deus do céu, o que nós estamos esperando? Metade das emissões, metade das emissões brasileiras são de desmatamento ilegal. Então, quando você pensa nisso, e vem exatamente dessas áreas que a gente acabou de mencionar, se a gente parasse com isso, a gente cortava as nossas emissões pela metade. Sabe? Ou seja, é o jeito mais barato de fazer isso do que um país que não tem, vamos dizer assim, a base de energia do país não é como a brasileira, que é praticamente ela quase 80% é renovável, né? Outros países que dependem de petróleo, dependem de gás, para eles fazerem essa eliminação e redução de emissão de gás é caríssimo. Para nós não, falta vontade política. Essa é a verdade. E nós temos satélites, drones, tudo, daria tudo para mostrar. Né? Então, eu acho que seriam duas metas muito importantes para melhorar o nosso caminho até a COP30. Né? Isso. Outro ponto que parece fundamental é um programa de recuperação dessas áreas degradadas no Brasil. Isso a gente não compete com a agricultura, a nossa agricultura está indo no bom caminho, mas... não há um programa para isso. Você acha que um programa desse tem que ter um cunho mais local, estadual, ou você acha que esse é um programa mais federal? Olha, pelo que eu entendo, a gente tem mais ou menos uns 28 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil. Mais ou menos isso. É isso aí. Enfim, isso são áreas que poderiam estar sendo agricultáveis.
poderiam contribuir enfim, com a questão do carbono, poderiam contribuir com tudo. Mas aí você vai falar Estado é complicado, mas eu acho que essa é uma questão, na minha opinião, federal, que deveria dizer o seguinte: essas são as metas que nós temos e nós temos então que fazer essa recuperação. O Brasil se colocou no Pacto lá de Paris, no Acordo de Paris, para a recuperação de 12 milhões de hectares plantados, né? É quase um estado do Rio de Janeiro, uma coisa mais ou menos assim. É uma loucura. O quanto isso vai custar? Como é que vai ser? Não sabemos de nada. Eu acho que até agora, desses 12 milhões de hectares, plantaram 130 mil hectares. E é tudo iniciativa privada. Então, de onde vem o dinheiro? O problema também é esse. Como é que nós vamos gerar recursos para que isso aconteça? Não sei. Via crédito de carbono, mas aí nós precisamos ter toda essa questão aí que nós sabemos, né? Exatamente. Aliás, o Shankman fez um estudo muito interessante sobre isso, né? O que aconteceria se o preço do crédito de carbono subisse a 20, 40 dólares, chegasse a 40 dólares, deixando até de plantar a agricultura para plantar. Porque era uma coisa, é muito melhor. Exatamente. É um estudo fantástico que mostra assim qual é a grande vantagem que nós temos e o grande potencial que nós temos nesse sentido, né? E os empregos que isso daria. Empregos, né? Então, agora, essa mudança de comportamento não é fácil, como a gente sabe. Mudança cultural sempre... Mas mesmo deparando com uma questão de emergência climática que nós temos hoje, Roberto, como você vê... Eu vejo assim, só um parênteses, eu vejo as empresas muito mais maduras nesse tema. Ou seja, o mundo privado parece que está levando isso mais a sério do que o mundo do governo. Como é que a gente pode trazer cada vez mais o mundo privado pressionando os governos locais a fazer mais por essa questão da preservação e da transformação da preservação em recursos de geração de renda, emprego e investimento? Olha, as empresas fazem isso porque elas têm um elemento importantíssimo chamado consumidor. As empresas grandes têm que hoje em dia se preocupar com esta questão e não se trata apenas de fazer bonito e dizer que faz, tem que fazer, tem que entregar, né? Então, hoje em dia, todo mundo está sob uma lupa do consumidor que acompanha essas grandes empresas. Não é o mesmo que acontece com as empresas médias e menores. Porém, na medida em que as grandes empresas têm que certificar toda uma cadeia, elas têm que, de uma certa maneira, garantir que elas possam ensinar as empresas médias e as pequenas a serem suas fornecedoras dentro de determinados parâmetros. Então, eu acredito muito que as empresas grandes, que têm tudo isto a mostrar e tudo isso a perder, caso não se comportem adequadamente dentro dessa nova questão, elas vão sem dúvida nenhuma, influenciar enormemente essa transição. O problema do governo é que o governo, ele não tem consumidores, ele tem eleitores, ele tem uma sociedade que, sabe, hoje nem sabe em quem vai votar, amanhã já esqueceu, daqui a 4 anos ele volta de novo aí, o cara não sabe quem é. Então, nós não temos nosso papel como sociedade é muito fraco. A nossa sociedade, ela não demanda o suficiente. E é o que eu falo. Porque ela delega, porque tem lá o fulano que promete qualquer coisa e as pessoas acreditam, porque o nosso país ainda é um país com baixíssima educação e com baixíssimo... a cidadania é um problema muito sério no Brasil. Nós temos até mais consumidores do que cidadãos, eu diria, entende? Então, eu acho que enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós temos que investir na cidadania, nós vamos continuar ainda a ter governos populistas, como todos esses que nos cercam, a prometerem e não entregarem nada. Aliás, nós tivemos um exemplo importante de formação de cultura ambiental com um prefeito e com um governador que foi extremamente popular, que foi o Jaime Lerner. O Jaime Lerner começou uma revolução praticamente trazendo esse verde para dentro de Curitiba como cidade, depois foi governador, e ele começou um programa muito nas escolas. E começou no Fundamental 1, que no fundo era para os filhos educarem os pais. E foi um programa de muito sucesso. Você viu exemplos parecidos desse replicando pelo resto do Brasil, ou isso ficou uma coisa isolada em alguns lugares? Não, eu falei para você, eu acho que são medidas isoladas, vamos fazer alguma coisa por isso, mas você tem em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria do Clima, acho que é o Nalini que é o secretário, mas coitado, ele não tem poder nenhum, ele é uma pessoa ótima, uma pessoa sensacional, ele tem ideias excelentes, mas sabe por quê? São cargos criados para dizer que tem, entendeu? Só que a pessoa que assume esses cargos, coitada, ela fica sem meios de desenvolver qualquer coisa. Então nós tínhamos que ter já projetos preparando a cidade para adaptação, tudo aquilo que eu falei no início da conversa, aumentar as áreas verdes da cidade, preparar as cidades. Não temos nada.
Então, as cidades não investem nisso. Não tem que a gente chamaria um Climate Executive Officer, vamos dizer assim, né? Um cara responsável pelo clima, mas com poder para fazer as coisas, para, vamos dizer assim, interferir em todas as áreas, né? Tem uma transversalidade entre todas as áreas de governo, onde essa figura fala, a autoridade climática municipal, entendeu? Nós deveríamos ter isso aqui. Agora, eu noto uma mudança importante de comportamento e cultura nas cidades onde isso é patrimônio. É o caso da região do Pantanal, Chapada Diamantina, Amazônia, né? Então, ali tem hoje uma mudança de dar o devido valor a essas coisas, né? Nós precisamos agora trazer isso para as grandes cidades, precisamos aprender agora com o interior, trazer para as grandes cidades. Acho que talvez esse seja o grande desafio que nós temos pela frente. Eu diria que sim. Eu diria que, infelizmente, nós brasileiros, e aí... Essa é a minha opinião, mas eu acho que nós somos especialistas em enfeiar lugares, não em embelezar lugares. As pessoas podem discordar do que eu falo, mas você visita o Brasil, você visita o Nordeste, você visita aquelas praias espetaculares, e o que você vê? Você vê construções irregulares avançando pelas praias, destruindo as praias, é esgoto que entra, é uma noção baixíssima do que é turismo, do que é o turismo de massa, comprometimento em conservação desses lugares. Pouquíssimas cidades que nós temos efetivamente são bonitas, né? Você tem as cidades históricas mineiras, você tem o Rio de Janeiro visto do ar, mas as nossas cidades são muito feias, são muito mal planejadas, são muito mal mantidas. A verdade é essa. E nós não temos parâmetro. Esse é o problema, por falta de cultura. Falta. E agora, eu queria tratar de dois temas. Você falou da transversalidade, que me parece muito importante. O primeiro é a questão do saneamento básico. Então, esse é o maior projeto socioambiental do mundo. Levar saneamento para 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado, né? Então, como essa pauta na área pública pode estar cada vez mais entrelaçada com temas que realmente afetam a vida do cidadão na grande cidade, como é o caso do saneamento? O caso do saneamento, hoje em dia, já, graças a Deus, parcerias público-privadas já estão resolvendo esse problema. Então, aí tem 300 e tantos bilhões de reais aí já, mais ou menos, acertados para que nos próximos anos a gente possa chegar com uma população que tenha quanto? Acesso à rede de esgoto. Nós precisamos ter 100% em 2033, né? Não vai acontecer. Não vamos ter mesmo, mas, de qualquer maneira, 70%, ou coisa que o valha, né? Água tratada, praticamente todo mundo. Mas quando você fala estados no norte, Amapá não tem nada, por exemplo. Amapá, Roraima, mesmo Manaus. Belém, nós vamos fazer uma COP em Belém, certo? Belém é uma cidade interessantíssima, para dizer a verdade. Eu fiquei impressionadíssimo em Belém com a questão da culinária. Culinária de Belém, para mim, eu acho que é a culinária mais interessante do Brasil. Eu acho uma coisa fantástica, eu fiquei impressionadíssimo. Mas a cidade vai receber, provavelmente, mais de 50 mil pessoas para uma COP 30. Está preparada a cidade para receber isso aí? A cidade não tem saneamento básico, a cidade não tem meios de acesso para as pessoas transportarem, se locomoverem, não tem meios de hospedagem, né? Vão levar navios e tudo mais. Não sei como é que vai ser. E essa é a minha preocupação também, porque o Brasil, ele tem que pensar nessa COP como uma COP onde ele vai tirar o ranço dessas COPs anteriores de não resolver e tentar resolver. É uma COP da floresta, é uma COP da sociedade democrática, é uma COP que vai apontar novos caminhos para esses organismos todos que discutem, porque, sem dúvida nenhuma, é um lugar para discussão de 195 países que tem que discutir esse negócio todo. Não tem outro caminho. Mas, do jeito que vem sendo feito, é um horror. Essa última COP não tinha presidente, o presidente era muito fraco. Então, todas essas questões foram ficando. E por que todo mundo assinou o acordo? Assinaram um acordo para receber os tais 300 bilhões de dólares. Nós falamos que achamos que não vão receber, mas fizeram isso porque o Trump ganhou. E ninguém sabe se o Trump vai piorar ainda mais e daqui a pouco essas COPs não tenham nem mais condição de entregar 3 centavos. Quer dizer, porque vai haver um problema que os Estados Unidos são fundamentais nessa história. Então, o que acontece? Acontece que nós estamos diante de uma situação e de uma grande oportunidade. A COP30 no Brasil pode ser uma grande oportunidade, como também a gente, se não fizer a coisa direito, do ponto de vista de receber as pessoas bem, nós vamos dar um tiro no pé. A nossa diplomacia é altamente competente para lidar com tudo isso, porém a nossa infraestrutura não é.
Então eu não sei o que vai ser, mas eu espero que as autoridades estejam muito cientes do tamanho do problema que elas têm pela frente. Um outro assunto fundamental para o Brasil, para a questão ambiental e também para a questão econômica, é a questão da agricultura sustentável, né? Eu vejo que a COP30 também tem que ser um bom palco para desmistificar essa história de que a agricultura no Brasil é antiambiental. E eu acho que a gente pode trazer esses bons exemplos. Você que vem acompanhando isso, inclusive em várias áreas, essa integração de floresta com pecuária, a questão da agricultura sustentável, como é que você vê a agricultura nessa equação ambiental? Olha, eu tenho enorme respeito pelos agricultores, né? Eu não entendo nada de agricultura. Eu sempre me lembro de um pantaneiro que falava para mim assim, pecuária não quebra ninguém, mas não deixa ninguém rico. Agora, a agricultura deixa você rico, mas te quebra também. Né? Eu tenho enorme respeito pelo trabalho que eles fizeram, pela Embrapa, pelo desenvolvimento das sementes e tudo mais, e mudar os solos e tudo mais pelo Brasil, que tornou o Brasil essa potência que ele é hoje. Eu tenho certeza que muito dessa resistência à agricultura brasileira vem dos países que veem o Brasil como uma ameaça. Os Estados Unidos, o Brasil compete direto com os Estados Unidos. França agora isso é uma burrice, né? Tremenda. E eu acho que os agricultores cada vez mais podem mostrar como é possível a gente fazer uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura regenerativa. É exatamente isso que eles têm que mostrar para todos nós. E, obviamente, principalmente o pessoal da carne, tem que garantir a certificação de origem do animal que compra, do animal que abate e tudo mais. Isso é fundamental para que a gente possa também acabar com esses pecuaristas grileiros que invadem essas áreas que nós comentamos e que acabam vendendo, e é difícil de tracejar essa questão, mas esse é um desafio, porque o consumidor lá fora, quem vai comprar a nossa carne, está cada vez mais preocupado com essa questão. E daí, só colocar esse ponto, é uma coisa que me deixa muito... de um lado, eu vejo muito valor e respeito muito a agricultura brasileira. Do outro lado, eu vejo que essa agricultura brasileira, ela tem uma relação com a questão ambiental, do ponto de vista das normas ambientais, de conflito, contínuo conflito, quando na realidade nós devemos estar trabalhando todos em conjunto para garantir que essa agricultura seja perene. Porque se não existir mais Amazônia, se a Amazônia se savanizar, que é o que provavelmente pode acontecer, ela está como diz em inglês, no tipping point, né? Passou de 30% mais ou menos, ela pode iniciar um processo de savanização, e aí você não vai ter mais uma floresta, não vai ter mais a evapotranspiração, você não vai ter mais essa umidade toda, vamos dizer assim, indo para os céus, você não vai ter os rios voadores que irrigam as áreas de agricultura e tudo mais, então você está dando um tiro no pé também. Então, o que eu observo é que há ainda muito conflito nessas questões ambientais e nas questões da agricultura, e nós temos que pacificar o Brasil buscando as melhores práticas para que a gente possa construir um país que tem uma vantagem comparativa e competitiva inacreditável. O Brasil tem tudo para dar certo. O nosso problema é uma sociedade ainda muito ignorante e, lamentavelmente, hoje também muito polarizada em função de esquerda e direita e muita coisa que não faz sentido, na minha opinião. Você coloca a questão ambiental, por exemplo, falando da questão ambiental. A questão ambiental, todo mundo pensa, a questão ambiental é da esquerda, é a esquerda que defende. Não, a questão ambiental nunca foi nem de esquerda, nem de direita. A esquerda, eu me lembro, quando a gente começou esse negócio, a esquerda sempre considerava os ambientalistas como burgueses desocupados. E a direita considerava os ambientalistas como comunistas, né? Revolucionários ou coisa que vale. Não é nada disso. Só que, infelizmente, essa noção ainda permanece. O que você tem é governos mais oportunistas que sabem tirar proveito dessas questões para o bem ou para o mal. Eu acho que o Brasil tem que evoluir muito para que a gente possa realmente mostrar como nós somos muito mais preparados, ou podemos ser, mais resilientes às mudanças climáticas, capazes de alimentar o mundo de forma perene. Sustenta perene. Exatamente. Roberto, você fundou o SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal. O que essas instituições podem fazer para ajudar nessa formação educacional das crianças, principalmente programas junto às prefeituras para o Fundamental 1. Me parece que aí é o melhor terreno
para se fazer essa mudança de cultura que nós precisamos para preparar as próximas gerações para cada vez mais entender a questão ambiental como algo fundamental? Olha, é muito difícil, porque essas entidades não têm dinheiro. Essas entidades são entidades formadas por idealistas que criaram as entidades. A SOS Mata Atlântica, ela fez algo inédito. Ela foi criada em 1986. Quem foi o idealizador da SOS Mata Atlântica foi o Rodrigo Mesquita, do estado de São Paulo, quando viu uma ameaça na região do litoral sul do estado de São Paulo, a região conhecida como Lagamar. Nós nos reunimos e criamos a entidade no tempo ainda do governador Montoro. Memória fantástica. Um dos melhores políticos que eu conheci, e olha o que a gente batia nele naquela época, como ambientalistas e tal, e hoje a gente reconhece que ele foi talvez uma das lideranças mais visionárias que o país teve. Enfim, e nós criamos aquela entidade e nós avançamos na determinação do que era o bioma, trabalho feito por cientistas, e depois criamos uma lei para a defesa do bioma. Foi o único bioma brasileiro com uma lei específica para a sua defesa, que o protege das mudanças que houveram com o Código Florestal de 2012, que flexibilizaram a proteção dos outros biomas, mas não conseguem fazer isso com a Mata Atlântica. Em função disso, a Mata Atlântica deixou de diminuir. A Mata Atlântica é possível que ela consiga começar a retornar. Hoje nós temos aproximadamente 24% de Mata Atlântica ainda remanescente. Se você falar em, vamos dizer assim, em áreas maiores, nós estamos falando de 12%. Mas quando você computa as áreas menores, fragmentos, você chega a quase 24% em 17 estados do Brasil. O estado que tem mais concentração os estados que têm mais concentração são Rio de Janeiro e São Paulo, Serra do Mar e tudo mais, que são muito importantes. Paraná, Santa Catarina também tem. Mas você tem fragmentos ainda que sobraram em vários locais. Então, quando você fala, bom, mas o que vocês podem fazer para auxiliar a educação? Nós já tentamos de várias maneiras fazer isso. Você tem que fazer convênios com prefeituras, você tem que ajudar o pessoal a desenvolver esse negócio, mas hoje em dia isso não é uma prioridade. Eu vejo que há pouco dinheiro para a educação, para investir nessas questões. O que nós fazemos como entidades, nós temos nossos centros de demonstração. Então a SOS Mata Atlântica, eu tenho muito orgulho disso, ela tem um centro de demonstração em Itu, onde ela fez um acordo com a Skin Cariol. No tempo da Skin Cariol, eles têm aquela fábrica de cervejas lá em Itu. Sim. E aí, o que a SOS fez? Ela fez um acordo com eles nos entregaram uma área de 500 hectares aproximadamente e disseram o seguinte: olha, nós precisamos de mais água para a fábrica. E nós temos essas fazendas aqui que geram uma parte da água que vai canalizada para as nossas fábricas. Se vocês replantarem uma floresta e conseguirem recriar aqui todo um sistema melhor, nós cederemos essa área para vocês por 20 anos e, eventualmente, vamos criar uma RPPN. Nós fizemos isso. Hoje, aquela área que nós temos ali, que era da Skin Cariol, hoje é da Heineken, né? Nós fizemos uma floresta. E estamos agora aumentando a criação de florestas naquela região. A Heineken está interessadíssima em que a gente aumente esse negócio e outras empresas também. Então, tudo dá para fazer. Eu tenho muita esperança que a gente consiga acordar, motivar as pessoas para verem que tem solução. Não é com catastrofismo que a gente avança. É sabendo que a gente tem solução e que nós somos parte dessa solução. Agora, Roberto, uma área que a gente não trata muito são as terras indígenas ali, né? E hoje ali tem grandes problemas ambientais, né? Nós temos esse garimpo ilegal crescendo de uma forma absurda, né? O que nós podemos fazer aí como política pública para estancar essa expansão, principalmente de crime organizado, exploração ilegal com garimpo? O que nós podemos fazer nessa área como sociedade, você acha? Eu acho que a gente deixou o crime organizado avançar demais por falta de inteligência. Isso é um problema de governos e da sociedade. Esse aqui é o país do coitadismo, da passação de mão na cabeça, coitadinho, vou dar outra chance, não sei o quê. E com isso esse país vai levando. E o crime organizado é incrível, ele conseguiu permear, né? Ele está em todos os lugares, e está na Amazônia, com garimpo ilegal, ele está nas áreas não designadas, está dentro de terras indígenas.
Imagine, você tem lá 2 ou 3 funcionários da FUNAI, ou sei lá, do IBAMA. Esses órgãos foram desmontados. Agora eles estão sendo reconstruídos para poder dar um suporte. Mas é toda uma questão muito complexa. Você tem desde uma questão ideológica, você tem uma questão de abandono do Estado, você tem uma questão de organização criminosa muito capaz. Enfim, então você vive uma sociedade em que tudo é muito permissivo. A verdade é essa, é permissivo. Então, nós aceitamos viver assim. Ô Roberto, se você tivesse que dar um conselho para o Brasil na COP30, quais seriam os 3 pontos fundamentais que nós deveríamos tratar com seriedade? Nossa. Bom, primeiro eu diria que essa vai ser a COP dos povos da floresta e é um grande momento para a gente valorizar a floresta. Então, dar atenção para os povos da floresta para que eles mostrem que com os seus conhecimentos, suas tradições, eles são parte importante na conservação daquele bioma fundamental. Então, acho que isso é importante. Do outro lado, eu acho que é muito importante a gente avançar nas questões financeiras, com mais objetividade, com mais premência. Então, o Brasil ser uma liderança, tem que indicar um bom presidente da COP aqui no Brasil, que seja essa liderança que, amparado pelo nosso excelente corpo diplomático, possa reunir todo mundo e avançar não só em assinaturas de mais compromissos, mas sim na realização de coisas concretas. Então, investir pesado nessa questão. A outra coisa não é assunto da COP30, mas é assunto da COP da biodiversidade. A gente teve a COP da 16 de biodiversidade, vamos ter a COP 17, agora em 2026. A COP 16 foi na Colômbia, em Cali, a COP 17 vai ser ali, e ali você tem o Marco Global da Biodiversidade, tem uma meta de você chegar à conservação mundial de 30% da superfície terrestre e 30% dos oceanos. Isso é fundamental. Hoje em dia, no mundo, só 17% da superfície terrestre está protegida e apenas 8% dos mares estão protegidos. Então, isso é fundamental. E eu acho que a COP 30, a biodiversidade vai estar sendo falada nela, mas ela tem que dar essa questão, porque biodiversidade e clima são ligados, completamente ligados, na verdade. Se não houver biodiversidade, não tem clima. Se não tem clima, não tem biodiversidade. Então, você tem que juntar essas questões. Então, eu diria que nós temos que apontar para essas questões e pensar que nós estamos no coração de uma área que é emblemática para o mundo, um país mais biodiverso do mundo, tem o quê? Eu acho que 20% de todas as espécies animais e vegetais do mundo, é o país biologicamente rico, com uma floresta que ainda tem condições de se recuperar, com energias renováveis aí fantásticas, com um potencial de energias renováveis incríveis que a gente pode ter, biodiesel, hidrogênio verde, solar, eólica, uma coisa assim, o Brasil é só oportunidade. O que acontece que não vai para frente? Na verdade, eu, infelizmente, não tenho... Você tem muito mais capacidade do que eu para responder isso aí. Eu não tenho tanta noção. Mas é um problema que nós temos, né? Quer dizer, temos tanta riqueza e, ao mesmo tempo, não sabemos lidar com essa riqueza. É verdade. E temos que fazer essa lição de casa antes que a gente falou da regularização fundiária, que é muito importante. E essa história de ter uma meta fixa para acabar com desmatamento zero líquido aí, porque é muito importante isso. Acho que são duas coisas que dariam maturidade ao Brasil. Sem dúvida nenhuma. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista com o Dávila. Foi uma ótima conversa sobre um tema muito importante. Eu espero ter ajudado, não sei. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.